Salve, salve família! E aí galera, hoje 15/3, Domingones, Momocast na área, episódio 27. E aí galera, vou falar pra vocês, tá? Tô só a preguiça. Se eu fosse um animal, eu seria um bicho preguiça. Eu vou te falar, sei lá o que eu arrumei, mano. Tô aqui em casa de boas. Hoje eu levantei de manhã, ó o meu de manhã, 11 horas da manhã. Fui dar uma caminhada. Aí fui dar umas corridinhas, mas o meu joelho é um lixo. Eu vou ter que ficar fazendo aqueles exercícios gay, velho. Porque, pelo que eu entendi, tipo, eu tô com desbalanço. Não sei, no quadril, sei lá. Que aí quando eu vou correr, compensa muito de um lado. Aí começa a doer o meu joelho lá do lado. A um ponto de eu nem conseguir correr. Aí tipo, vamos supor, eu corri hoje um pouco. Cara, corri muito pouco. Tipo, devo ter corrido uns 15 minutos. Aí tipo, quando eu vou subir uma escada, por exemplo, eu sinto dor. Entendeu? Eu não posso dar mole com essa porra, velho. Eu tenho que dar um jeito de fazer esses exercícios de fortalecimento aí com bastante disciplina. Essa semana eu vou tentar ser bem disciplinado nesse aspecto. Eu vou botar pra me fazer de 2 em 2 dias. Eu vou pegar firme mesmo. Mas foi muito boa, porque tipo assim, eu falei assim, já que eu não aguento correr mesmo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ouvir uma música e vou correr. Aí eu ouvia uma música, parava, eu colocava outra música, aí eu corria. Aí quando acabava a música, eu caminhava de novo, escutava outra música. Ia fazendo assim. Mas pô, é porque eu não quero gastar dinheiro com fisioterapia, tá ligado? E mexer com essas porra aí não. Eu vou tentar ver se eu consigo dar um jeito nisso. Porque realmente, velho, ficou cagado. Porque assim, pô, tá meio osso, hein? Foi mal aí. Eu corria tipo, só pegar uma água. Eu corria tipo uns 5 km, tá ligado? Só que eu acho que eu exagerei, mano. Exagerei aí. Aí chegou no ponto de dar essa descompensação aí. E agora eu não consigo correr. Tipo, se eu correr 1 km sem sentir dor é muito. Então, tem que arrumar isso aí. Mas é aquela coisa, velho. Se eu não puder correr mais muito assim, foda-se. Porque eu ando de bicicleta, então. Whatever, né? Dane-se. Mas é isso aí. Aí, pô, foi muito bom, né? Tomar um sol, ver a rua assim, né? As pessoas e tal. Eu acho bom. Eu acho legal isso. Dá uma revigoradazinha. Aí cheguei. Joguei aqui um pouquinho de. Tô jogando um Yu-Gi-Ohzinho aqui. Mas não é online não. Offline. Fiquei jogando aqui. Queria ver umas músicas. Nem mexi com isso, rapaz. O botão de ligar o meu notebook deu problema. Aí eu tô com uma chave aqui de metal que eu vou lá e eu quebrei o negócio do botão aqui do notebook. Quebrei mesmo. Quebrei os pedaços tá até aqui, ó. Quebrei mesmo. Aí peguei a chave. Você tem que botar a chave na placa, no negocinho de ligar, para ligar. Aí eu falei, foda-se. Aí o computador que o meu amigo tinha me passado tava aqui parado. Eu falei, vou voltar a usar o computador. Desde que a memória RAM deu problema, eu falei, vou voltar a usar o computador. Aí, como eu tô sem paciência, bom que eu não fico na cama, né, velho? Com o notebook, né? Porque o notebook ele traz uma morbidez muito grande, cara. Eu vou deitar, deixo ele na cama ali, entendeu? Aí não dá certo. Parece que a energia é drenada. Cama não é lugar para ficar mexendo em celular e nem mexendo em notebook. Aí é bom. Aí eu ligo só o computador aqui, já tá tudo certo. As coisas importantes que tava no notebook já passei para cá. Só filme que tava mas eu tô com um HDzinho aqui. Tá aqui na minha mão até. Eu vou usar ele, rapaz, só para guardar filme e sei lá, show de música que eu tava vendo. Não é baixaria não. Vou guardar umas músicas
E eu tô dizendo 250 GB, pô. Vou guardar uns clipes de música que eu tenho. Clipe não, como é que fala? É show ao vivo, né? De banda. Aí vou deixar guardado. Entendeu? Mas aí cheguei, almocei, era 2 horas mais ou menos. Mano, tô aqui, joguei mais um pouquinho, umas partidinhas aqui, fiquei vendo uns negócios na internet, uns videozinhos. Que de boas. Mas ó, falar pra você, que preguiça, rapaz. Nossa mãe. Ontem eu ia sair com os alunos, né? Alunos maiores de idade, me chamaram lá que eles acabaram o curso. Aí é uma menina e 2 rapazes. Aí a gente ia num bar lá, trocar uma ideia, né? O pessoal maneiro, eles gostam de mim pra caramba, também achei eles legal. Só que aí um menino tava de ressaca, o outro ia trabalhar e a outra menina falou que, pô, foda, né? Aí ia ficar embaçado, porque a graça era em geral. Aí eu falei, não, falar nisso ela deve ter me mandado mensagem, eu falei pra ela que hoje não ia dar, que só pra ir hoje. Hoje não tem condições de ir, tô gravando o programa aqui, pô. E, também, mano, não, domingo não é dia de sair, domingo não é dia de sair. Aí ontem cheguei, não tinha rango, porque eu falei pra minha mãe que eu ia sair, a minha mãe não fez porra nenhuma. Não é que não fez, né? Eu cheguei, eles estavam comendo contra filé, ela e meu pai. Aí eu falei, puta que pariu. Cheguei, era o quê? Era 5 e pouca, 5:30. É. Cheguei, era umas 5:30. Aí eles estavam comendo ali, eu falei, pô, fudeu, não tem nada pra me comer. Aí fui no açougue, busquei uma costela ali, comprei um pedacinho de uma outra carne lá que eu achei que tava maneira, mas eu só me equivoquei. Mas foi R$ 11 esse pedacinho que eu comprei, só de guloso mesmo. Aí botei uns 2 pedaços de costela no forno, mas aí deixei a 160, fui tirar, era o quê? Era 9 e pouco da noite, aí comi aquela costela. Aí, mano, eu tava aqui, não sei que eu tava mexendo no computador, né? Que eu fui, trombei com uma banda que eu gosto lá. Aí tem uns vídeos da banda que é no Bilibili. Não sei pra quem sabe, não sabe o que é Bilibili. Bilibili é tipo um YouTube só que da China. E é foda esse YouTube da China, porque lá pode postar tudo, porque não tem direitos autorais, entendeu? Aí, nesse Bilibili tem os shows das bandas, tudo lá, velho. Tudo em High Resolution, Full HD. Só que quando você não tem conta no Bilibili, você só consegue assistir em 420p, entendeu? Aí, mano, ontem eu tava com a cabeça boa, aí eu cliquei lá no negócio para criar conta, né? Tipo assim, na Van Esperança, né? Porque eles pedem uns aplicativos chineses lá, nada a ver. Aí tinha lá o número de telefone, pra você botar o número de telefone. Aí eu botei lá o 55, achei o 55, que é do Brasil, né? E coloquei meu número. Aí veio o código, eu consegui acessar. Aí eu falei, caraca, mano. Surtei, mano, surtei. Fiquei louco, falei, não é possível, não acredito. Aí dali era o que? Era umas 10 horas, 9 horas, não sei. Era 10 horas, 9:40, tipo assim. Ali eu comecei a ouvir música. Botei a banda Sacanation, que é uma banda sensacional. Dali eu fui parar de cantar, velho. Sem brincadeira, eu falar pra você. 1:30 da manhã. Sem brincadeira, eu berrando aqui no quarto aqui. Cara, eu gosto demais dessa banda, velho. Nossa senhora, eu sei várias músicas. Não vou falar todas porque eu sei que eu não sei todas. Mas assim, a maioria, velho, a maioria. Dá pra botar aí que mais de 80% das músicas da banda eu devo saber cantar. Aí me acabei aqui, velho. Nossa, que fui feliz, cara. Tudo em Full HD, aquela qualidade sonora mesmo, Prime, que é o Hi-Res, que alguns vídeos estão em Hi-Res. Nossa, me diverti pra caramba, velho. Nossa, mano. Tava... Esses dias... desculpa. Esses dias, né, eu tô maravilhado. Entendeu? Mas aí dormi pouco, né? Consequência disso. Falar pra você, acordei... Pô, mano, um negócio travado aqui no meu pescoço, mano. Sabe? Porque eu já falei pra vocês, mano. Não sou um ser humano normal mais. Hoje a gente vai falar disso. Essa minha mania de comer cedo
Aí quando eu como tarde, velho, quando eu como carne de tarde, ó, tomo no meu cu. Fico empazinadão, me faz muito mal, velho. Muito mal mesmo. Aí, pô, meu sono foi uma bosta. Mas é isso aí. A semana, velho, no geral, fiz porra nenhuma. Semana, caguei a semana. Se você botasse assim, mano, uma semana jogada no lixo. Eu vou ser sincero pra vocês, joguei a semana no lixo. Fiz nada que presta, nada de produtivo, só fiz bosta. Só porcaria, só joguei meu tempo no lixo. É isso. Tô sendo sincero, entendeu? Não vou mentir pra vocês não. Mas semana que vem vai ser diferente. Quer dizer, já está sendo, né? Pra vocês verem, hoje eu levantei, fiz uma caminhada. Não vou ficar dando mole não. Às vezes eu deito na cama e fico pensando, mano. Eu falo, caralho, velho. A gente, porra, deixa um dia passar assim, velho. Não sabe dar valor, né? Não sabe dar valor. Porque um dia que a gente não puder fazer as coisas mais, a gente vai se arrepender. E é uma foda, isso daí é uma foda. A próxima semana vai ser benção. Galera, tem umas coisas aqui pra falar que, sei lá, mano. Acho que é interessante, mas não sei. Vamos lá. Eu lá no trabalho, lá eu passei uma atividade para os alunos. É um vídeo do Brian Johnson. Quem não sabe quem é o Brian Johnson, né? Vamos fazer o dever aqui de inglês aqui. Eu montei lá com a ajuda do ChatGPT. Mas é porque ele lançou um vídeo, cara, que são 8 hábitos para tentar. Ele usa a palavra reclaim, né? Que é tipo resgatar a sua vida, recuperar a sua vida, né? São 8 hábitos. Tipo assim, não é um vídeo motivacional, mas não é um vídeo. Não, na verdade não é um vídeo motivacional, entendeu? Mas ele fala sobre esses passos. Pra quem não sabe quem é o Brian Johnson, vocês certamente já ouviram falar, só não sabe associar o nome. É aquele cara lá que quer viver para sempre. Que ele fez o transplante de sangue com o filho dele, não sei o que lá, bababá. Que ele gasta não sei quantos milhões de médico, não sei o que. Esse cara. Cara, aí eu passei o dever pros alunos lá, né? Fiz direitinho lá, aí tinha que assistir o vídeo. Cara, nossa, mano. Os alunos falaram tanta coisa interessante pra mim assistindo esse vídeo. Porque o que acontece? Por que eu passei esse vídeo? Porque algumas turmas minhas elas estão adiantadas, entendeu? Aí eu tenho que montar umas atividades assim pra passar o tempo, literalmente. Só que, mano, eu podia simplesmente chegar lá e socar dever nos alunos. Mas aí, é lógico que eu não vou fazer isso, né? Eu vou aproveitar pra resenhar. Aí eu boto esses negócios aí e fico fazendo várias perguntas. Aí beleza. Conforme eu for lembrando aqui, eu vou falando. Mas aí eles tinham que assistir o vídeo lá junto comigo na sala e responder os 8 passos. E depois eles tinham que fazer uma segunda parte em casa. Cara, na moral, eu devo ter passado isso daí para uns 40 alunos. Ou, nem se bobear, nem 6 fizeram, velho. Papo 10. Olha a doideira, velho. Mas não é de má vontade, eu até entendo, mano. Eu até entendo. É uma outra parada que eu quero falar. Talvez vale a pena mencionar. Nem julgo eles não, sabe? Porque, mano, você quer fazer outras coisas, tá ligado? Aí, pô, pra você estudar e aprender uma parada, por exemplo, passar um vídeo, eles conseguem entender uma coisa ou outra, mas eles teriam que ver, velho. Ali pausadamente, coisa por coisa, devagarzinho, pra ver se eles conseguem entender e ir respondendo e ir pesquisando. Então, assim, eu até entendo a falta de paciência dos alunos pra isso. Mas fazer o que, né? Aí, beleza. Passei o vídeo com as perguntas. E aí, galera, nesse negócio, nesse lance aí do Brian, eu comecei a refletir um monte de coisa. Porque esse vídeo do Brian, cara, eu nem sei quantas visualizações que ele tá, né? Eu vou entrar aqui no YouTube, vou ver, peraí. Porque até pelo que eu já falei pra vocês, que ele é o cara mais saudável do mundo, né? Você deve pensar, tipo assim, que de fato ele tem um lifestyle, né? Aí eu tô aqui no vídeo dele aqui, ó, 2 semanas atrás, tá com 1.3 milhões de visualizações.
1,3 milhões de visualizações. Tem um vídeo dele aqui, ó. Pessoal, eu tenho uma namorada. 1 milhão de visualizações. A namorada dele é bonita. Aí um outro aqui, ó. Sauna realmente faz bem pra você? 2,4 milhões de visualizações. How bad is McDonald's? Quão ruim é o McDonald's pra você? Desde de 6 meses atrás. Quase 4 milhões de visualizações. Então, tipo assim, esse cara, mano, ele tá em outro nível. Entendeu? E assim, o que eu queria falar hoje? Eu queria falar dessas paradas de saúde mesmo. Mas assim, o negócio é o seguinte, porque, por exemplo, quando você mostra quando eu mostrei esse vídeo para os alunos, muitos deles não acharam a visão do Brian uma visão radical, sabe? Eu achei isso interessante, né? Tirando que eles pontuaram bastante, tirando a rotina, porque tem uma coisa específica lá, a rotina noturna, que é... Olha, tem uma carta pra mim. Que isso? Ah, não. Até confuso. Que isso? Ah, é o dinheiro que eu recebi isso aqui. Nossa, até assustei. Mas tirando a rotina antes de dormir, que ele fala que ele come 4 horas antes de dormir, o resto a galera achou super normal, sabe? E eu acho interessante isso. O que eu queria falar hoje? Será que ser saudável já tá virando modinha? Aí, beleza, vocês vão falar, não, mas já é meio que modinha você ser saudável, que não sei o que. Existe um abismo de diferença entre a indústria wellness, né, do bem-estar, e uma criatura como o Brian Johnson. O Brian Johnson, mano, é tipo assim, não é querendo pagar de fodão não, tá? Mas o Brian Johnson é tipo uma versão minha, só que 350 mil vezes pior, entendeu? Mais retardado. Porque, mano, e é isso que eu tô falando pra você, o wellness e bem-estar, a indústria dessas coisas, não é saúde de verdade, velho. Não é saúde de verdade. Isso não é verdadeiro. Esse negócio de ir pra academia e ficar tomando pré-treino e não sei o que, e sabe, essas coisas modinhas. Fazer beach tênis, as mulheres com esses negócios de yoga, não tô criticando essas paradas não, velho. Eu acho foda mesmo e é 100%. Aí, tipo, aqueles shake, aquelas maluquice, aí comer não sei o que, negócio de chia. Cara, isso daí é uma parada que existe, ó. Já tem uma cara. Só que, tipo, isso não é bem-estar de verdade. É igual o nutricionista que você vai e ele passa pra você comer peito de peru. Entendeu? Isso daí não é saúde, velho. Então é essa a diferença. É como se existisse um fake de saúde, que é esse que a maioria das pessoas tem, é o tal do lifestyle, porque tipo assim, o cara fala que ele é saudável, beleza, ele pode até não beber, mas ele enche o cu dele de carboidrato, ele enche o cu dele de suco, de bebida gaseificada, come coisa industrializada pra caralho, entendeu? Tudo, nada dele é natural de fato, as paradas dele é tudo... Ele fica substituindo as coisas, entendeu? Aí fica comendo aquele... isso aqui não tem não sei quantos de proteína, isso aqui tem não sei quantos de calorias, sabe essas viadagens? Aí aquelas paradas tudo em pacote, os negócios que não é verdadeiro. Por quê? A verdade nua e crua, difícil de aceitar e que deve ser dita, é porque é quase impossível você ser saudável de fato e você remover todas as variáveis negativas, seja da sua dieta, seja do seu dia a dia, do seu estilo de vida, entendeu? É muito difícil. Por exemplo, alimentos naturais. Naturais que eu falo é plantio, por exemplo, salada, frutas, né? Animais que não são alimentados com hormônio, por exemplo, né? Então, assim, essas coisas elas vão fazer mal para todo mundo que consumir. Mas assim, você fugir disso é impossível. Mas quando você tem um approach pelo menos minimamente mais natural, exige de fato um certo sacrifício, tá ligado? Cara, mais uma vez vou falar aqui, já estamos nesse assunto, até hoje eu não me acostumo, cara. Quando as pessoas começam a me perguntar as coisas de saúde, eu sempre prefiro não falar.
Mas aí quando a pessoa me oferece, por exemplo, alguma coisa de comer, eu falo, não, não quero. Aí a pessoa fala, por que você não quer? Ah, não, não tô afim. Beleza, uma vez vai passar. Só que aí, tipo assim, depois de, sei lá, 3 vezes, a pessoa acha estranho. E aí as pessoas começam a me ver não comendo as coisas, entendeu? Recusando. Aí elas perguntam, eu acabo falando. Aí, mano, é bizarro, porque ninguém entende, tá ligado? E não vale a pena explicar. Já falei isso aqui no programa, não vale a pena explicar. Então, tipo assim, aí exige um total sacrifício, né? Por exemplo, o Mr. Brian lá, o Brian Johnson, ele não come nem carne, velho, tá ligado? E aí a parada dele é dormir, ter a última refeição 4 horas antes de sono. Mano, quanto tempo que eu faço essa porra? Desde 2021, sei lá, desde quando eu saí da farmácia, tem 4 anos atrás isso, tá ligado? Que eu parei de comer de noite. É, mano, eu tirei leite e glúten, foi no final de 2000 e... Foi no final de 2021, entendeu? Que eu tava, foi antes um pouco que eu saí da farmácia, eu tirei, entendeu? Eu acho que foi em novembro, outubro, sei lá, de 2022. É? Não, de 2021, foi isso. E eu parei, parei mesmo, parei. E aí eu tinha essa rotina. Eu percebi que era mais favorável eu comer... Nossa, meu pai vai na gritaria do caralho ali embaixo. Era mais favorável eu comer mais cedo do que mais tarde. Aí, beleza. Isso é uma coisa que, assim, é uma das coisas que as pessoas acham mais estranho quando eu falo, né? Que eu falo assim, eu como 6 horas da noite e depois eu não como mais nada. E a primeira coisa que as pessoas pensam é tipo assim, como que você consegue fazer isso, né? E assim, eu simplesmente, pra mim é a coisa mais normal do mundo por 2 motivos, meu corpo está acostumado. Eu tava conversando com o ChatGPT essa semana sobre isso, e ele falou pra mim que é porque o fato de eu também estar velho, né, influencia. Porque tipo assim, além de eu ter acostumado, meu organismo mudou de 4 anos pra cá. Mas conta outra, né, velho? Porra, meu pai tem 50 anos e ele come comida de noite e pra ele é a mesma coisa. Numa das conversas que eu tava tendo com os alunos lá, eu dei um exemplo pra eles assim. Vou colocar aqui. Só pra eu não perder. Eu falei assim, fulano, se amanhã você acordasse pesando 80 quilos a mais do seu peso hoje, você ia conseguir perceber a diferença? Aí ele falou, é claro, eu ia conseguir perceber absolutamente que eu ia estar pior, que não sei o que, nananã. Aí eu falei pra ele, então, mano, porque acho que ele falou pra mim que ele não entendia por que as pessoas chegavam em níveis críticos de obesidade, por exemplo. Aí eu falei pra ele, então, você vai perceber e vai notar como que é ruim. Mas agora, quando você vai piorando gradativamente, aos poucos, você não consegue perceber, cara. Tipo assim, vamos supor, você usa o seu corpo de forma básica no seu dia a dia, né? Por exemplo, eu subi um lance de escadas de 6 andares de escada. Cara, quem que faz isso todo dia? Ninguém faz essa porra todo dia, cara. Ninguém. Não, assim, não proposital. Tipo assim, você tem uma obrigação, entendeu? Ninguém faz isso. Então, tipo assim, aí o cara que ela vai lá que tá gordão lá, ele vai e sobe, tem que subir um lance de escada. Quando chegar lá em cima, ele vai estar... Mas, tipo assim, no dia a dia é uma coisa que ele não percebe. Por exemplo, na hora que ele levantasse com os 80 quilos a mais, ele já ia perceber a respiração dele totalmente diferente do dia anterior. Muito mais pesado, ele ia se sentir muito mais cansado, entendeu? Ele ia sentir um baque muito sinistro.
E é uma coisa que quando você vai deteriorando o seu corpo ao longo do tempo, você não consegue perceber. E aqui que está um ponto que eu queria falar. O mesmo vale para coisa positiva, cara. O mesmo vale. Por exemplo, eu quando eu era pequeno, tem uma história que eu nunca contei aqui, mas quando eu era pequeno eu quase morri de bronquite, velho. Quase morri. Diz a minha mãe que quem me salvou foi Nossa Senhora Aparecida. E aí, mano, bronquite. Bronquite se eu não me engano, acho que é inflamação, cara. Em alguma coisa do pulmão lá, é um negócio bizarro lá. Aí tive que tomar um monte de coisa, fiquei internado, foi uma pica. Essa semana meu pai mexeu com obra aqui em casa, aí tinha que cortar piso. Até o teclado que tá imundo, ó, ele tá ligado, a luz tá apagada. Nossa, tá pura poeira. Aí sabe aquela poeira finíssima que dá do piso? Mano, acabou com a casa. Casa 2 andar, aqui em cima tem poeira, pô, no chão. Aí beleza. Minha mãe ficou ruim, né, uns dias. Meu pai eu não reparei muito não, mas a minha mãe, nossa senhora, tava com o nariz que tava daquele jeito, atacado. Aí ela falou, eu não sei como é que você não tem... Como é que você tem bronquite? Você teve bronquite quando você era pequeno, ficava com o seu nariz entupido direto, com essa poeirada aí pra você é como se não fosse nada. Deve ser essas coisas que você não come mais, né? A minha mãe falou pra mim. Aí eu falei, então, mãe, obviamente, né? Leite realmente aumenta os níveis de inflamação do corpo, porque o nego já tá cansado de falar isso daí, só que toda vez tem que vir um filho da puta e ficar falando que não tem estudo científico que comprova isso. Tá bom, mano, não tem, mas simplesmente eu sou uma pessoa que quando eu era pequeno eu tive bronquite e hoje praticamente é muito raro eu ficar com inflamação de mucosa, e mesmo se eu ficar tipo 2, 1 ou no máximo 3 dias, entendeu? E por alguma coisa muito específica, por exemplo, diminuição de... como é que fala? De imunidade mecânica, que é, por exemplo, quando você é exposto a temperatura muito baixa e depois a temperatura muito alta. Isso daí comprovadamente quebra, tipo, não é que quebra a sua imunidade, mas momentaneamente enfraquece a sua imunidade e você fica suscetível à ação de vírus. Isso é uma coisa normal que pode acontecer com todo mundo. Mas aí tem um porém, que é a resposta, a recuperação, né? Então, tipo, geralmente quando acontece isso, fico 1 ou 2 dias com o nariz meio entupido e já melhora. E aí, pô, são coisas que, tipo assim, o meu conhecimento com essas paradas veio de uma certa forma prática, empírica, né? Eu não fiquei vendo as paradas. E aí, o que me espanta é esse sucesso que o Brian Johnson tem. Eu não acho que isso é ruim, não, mano. Eu acho que é muito bom as pessoas terem saúde, cuidar da saúde, essas paradas. Mas, assim, é esquisito demais. E como eu falei pra vocês, por quê? Eu falei, tem a indústria do wellness, que é a saúde fake, né? Que é as pessoas que larpam de ser saudável, mas não são saudáveis porra nenhuma. Cara, não tem como, velho. Você pode falar o que você quiser comigo. Mas assim, você ter uma dieta de alto índice glicêmico, que você tá o dia inteiro praticamente diabético, tá ligado? Que você tá arregaçando a insulina do seu corpo, não tem como você falar pra mim que isso é saudável, mano. Não tem como. Tipo assim, cara, eu acho muito bizarro, velho. As pessoas, elas acham horrível o fato de viver sem comer pizza e sem comer hambúrguer, tá ligado? Velho, tem tantos prazeres na vida, cara. Tantos prazeres na vida. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui não, porque vocês vão ficar me xingando, né? Vocês vão ficar me zoando. Mas, porra, mano, sei lá, velho. Vai fazer outras coisas. Tem tanta coisa boa pra fazer, velho. Pra te satisfazer. Comida é igual pornô, cara. Tipo, é dopamina barata, velho. É dopamina barata. Você come aquilo ali, você tem prazer na hora que você tá comendo. Mas é isso, mano. Tipo, depois vai passar e você vai querer comer de novo, porque é o seu organismo, tá ligado? Ele vai te pedir isso. É fisiológico, é uma parada, entendeu? Aí, pô,
Você só precisa ter um esforço de, tipo, educar o seu corpo a entender que, pô, alimento tem um dos pilares lá dos 8 steps do Brian, do vídeo, é isso, cara. Você tem que fazer da comida o seu remédio. Já falei isso naquele vídeo lá da Covid que eu fiz. Tem que ser, cara, porque não pode de maneira nenhuma você achar que você vai ficar comendo essas merda, que é merda, cara, é merda, não tem, tipo, ai, olha só pra você ver, velho, um cara com esse pensamento, porque, nego, eu mesmo quando eu tinha, já falei pra vocês naquele outro programa, quando eu tinha 17 anos, eu vi um vídeo da doutora Kátia Haranaka falando sobre zerar leite e glúten. Eu falei, essa mulher é maluca. Se eu zerar leite e glúten, eu vou comer o quê? Só que isso, cara, é uma mentalidade infantil. Você precisa, tipo, apurar o seu paladar, entendeu? Uma coisa que eu lembro, que eu tenho... Pô, nossa, eu vou falando várias coisas, cara. E aí eu vou me perdendo. Mas talvez eu consiga voltar. Eu tô falando sobre... Deixa eu falar sobre essa parada do paladar. Uma coisa que eu tô achando estranho, por exemplo, é a parada da Coca Zero. Que eu parei para pesquisar como que funciona a Coca Zero, né? Olha só, isso tem a ver com o que eu tava falando sobre o negócio dos atalhos, né? Que tipo assim, mano, aceita que dói menos. Para de putaria. Esse negócio de ficar trocando as coisas, ficar comendo os bagulho tudo industrializado. Eu falei assim, cara, deixa eu ver esse negócio de Coca-Cola Zero, porque eu não acredito que essa porra dessa Coca-Cola Zero realmente é zero glicose, né? E eu fui pesquisar e qual foi a minha surpresa, né? Porque eu não sei, a gente não sabe de tudo, a gente tá sempre aprendendo. Realmente, cara, a Coca-Cola Zero, ela é adoçada artificialmente. Ah, meu Deus, ora, Sherlock Holmes. Não, é porque, tipo assim, é de um jeito muito mais interessante. Ela tem uma mistura, tá certo, tem um adoçante aspartame, mas tem um negócio ali que ele cai na sua língua e ele faz tipo uma reação química, que ele dá o sinal pro seu cérebro de que você tá ingerindo uma coisa doce, entendeu? E aí, o que acontece? O seu cérebro, ele só percebe o doce, mas ele não... Na prática, você não está ingerindo glicose, você não está ingerindo carboidrato, entendeu? Aí, ingerindo glicose. Você não está ingerindo carboidrato e não tem, tipo, liberação de insulina no pâncreas, não tem nada disso. Então, tipo, se você realmente é diabético e você beber, fica zerado. Ele fala assim que até pode, como o seu cérebro ele percebe que é doce, ele fala assim, tem doce aqui, vou liberar um pouquinho de insulina para mexer nessa glicose aí, que vai chegar. Mas aí ele já percebe que não é isso. Ele manda só um pouquinho, então tipo, é quase imperceptível. Então realmente, para quem tem diabetes, Coca-Cola Zero é o que há. Mas, porém, entretanto, todavia, cara, aspartame, ó, isso não é de hoje não, tá? Isso é coisa antiga. Que os outros falam que aspartame dá câncer. A OMS, que é um negócio que eu não acredito, que eu acho muito meme, mas se até esses filha da puta falou que aspartame é cancerígeno, cara, aí tipo, o ChatGPT fala assim, não, mas não tem comprovação científica que não, mas realmente está associado ao câncer, tanto que a OMS colocou ele como um alimento gerador de câncer. Por que, cara, que essa porra é cancerígena e não tem como nego tirar isso da cabeça dos outros? Não sei se é um estudo, mas uma vez eu ouvi um médico falando que, tipo assim, quando eles começaram a demonizar o açúcar, que é uma coisa certa a se fazer, porque açúcar não é bom mesmo, eles entucharam aspartame no cu do povo. E depois que o pessoal começou a usar aspartame, teve um índice de câncer muito alto, cara. Entendeu?
lá nos Estados Unidos isso. Então, tipo, não é ironia, não é coincidência. E qual que é a graça disso, né? A graça, qual que é o pulo do gato, sei lá, o interessante nessa história? É porque você toma a Coca Zero para você não ter problemas de glicose, problemas de diabetes, mas você tá plantando um câncer para você. E eu tô para te falar, cara, pode ser que eu estou sendo muito ignorante, tá? Isso aqui, eu não tenho prova nenhuma do que eu tô te falando. Mas pode ser, cara, que a maioria dos produtos ultraprocessados que você consome, que eles são opções menos prejudiciais para a sua saúde, eles funcionam dessa exata mesma maneira. É igual as pessoas falam, ai, Coca-Cola tem muito sódio. Cara, nem eu sei que porra de sódio em excesso faz no organismo, tá ligado? Porque eu não tenho um organismo de criança, então, tipo, as coisas que eu como é normal. Então, pra mim, mano, eu tô sempre dentro do padrão, dentro do que é normal, esperado de uma pessoa. E... Então, tipo assim, pra mim, tipo, essas coisas não tem lógica. Mas, se você parar pra pensar, os alimentos, eles são muito assim, cara. É igual remédio. Você toma remédio pra tratar de um problema que o colateral desse remédio que você tá tomando vai te levar a tomar outro remédio. E é assim com o alimento processado, cara. Então, por mais que você faça... Matheus, mas você falou que não dá pra ser perfeito. Cara, eu já falei isso em outros programas aqui até. Não dá pra ser perfeito. Mas, mano, isso não é desculpa, velho, pra você ficar enchendo o seu cu de merda, cara. Porra, por que não dá pras pessoas entender isso, cara? Caralho, eu acho tão bobo, velho. Eu acho... Não é que eu queria mudar a forma que as pessoas pensam, não, cara. Tipo, eu acho que todo mundo tem que comer o que quiser. Igual eu falo pros alunos, às vezes os alunos entram nessas conversas comigo e eles pedem pra eu falar como é que são as coisas. E aí eu falo e eles ficam horrorizados, eles falam, nossa, aí tem uns alunos que falam, nossa professor, quando eu crescer eu quero ser igual você, que não sei o quê. Aí eu falo pra eles, gente, ó, esquece. Você vai fazer o seguinte, você vai começar a trabalhar, você vai ganhar seu dinheiro, você vai comprar tudo que você tem vontade, tudo que você quer comer. Você vai comprar lanche, você vai comprar pizza de noite pra você comer, você vai ir na loja de doce, você vai comprar bis, você vai comprar talento, você vai comprar chocolate que você quiser comer, pra você comer mesmo. Falei pra eles, galera, eu era assim, cara, eu era assim, até 22, sei lá, 23 anos, eu era desse jeito, entendeu? Eu sentava, comia uma caixa de bis sozinho, eu não esquentava a cabeça com nada. E só que eu mudei, mas assim, eu posso falar pra você que eu aproveitei. Então hoje eu tenho contraste, né? Eu sei como é que era antes e sei como é que era hoje. Cara, eu juro, as pessoas sempre perguntam se eu não sinto vontade. Eu juro pra vocês, cara, eu não sinto vontade. Pra mim, tipo... Cara, a não ser que, sei lá, mano. Eu não sei, tipo... Se eu sinto vontade de comer alguma coisa que eu vejo, por exemplo, na internet, é uma coisa muito assim, sabe? Muito passageira, muito... Não é uma coisa que... Eu eduquei meu cérebro de outra forma, entendeu? Foi isso que aconteceu. Não é milagre, não é nada especial, é só isso. Eu só eduquei meu cérebro de outra forma, eu me acostumei, me adaptei. Eu tava conversando com uma menina, nossa senhora, velho. Mulher é foda, né? Elas falam as coisas pra gente ficar até na cabeça, né? Eu tava conversando com uma menina essa semana e ela tava falando pra mim... A gente tava conversando sobre esses assuntos, né? Aí ela tava falando pra mim como que é difícil pra ela parar de comer doce. Que... Eu falei pra ela, minha filha, eu não lembro qual foi... Eu comi doce essa semana, que a minha mãe fez um bolo. Pouquíssimo açúcar, inclusive. Que eu nem lembrava a última vez que eu tinha comido alguma coisa com açúcar. E aí ela fez, aí eu comi lá, tipo, bastantinho, até um bolo que ela fez. E essa menina tava falando comigo, eu falei, cara, não é difícil, você tem que educar o seu organismo, você tem que cortar, né, de fato, e é isso. Aí ela falou, não, mas eu não sei o que acontece comigo, parece que me chama, que não sei o que. Aí eu falei pra ela, cara, isso daí é verme, velho. Isso daí é verme que você tem na barriga. Não tem outra explicação. Aí eu usei o exemplo pra ela, dei o exemplo pra ela, falei, você sabe o que é kefir, kombucha? É aquelas bebidas que a gente faz de fermentação, né?
porque aquilo ali ele gera bactérias boas para o intestino, né? Mas aí você vê qual é o alimento dessas bactérias. Essas bactérias elas são boas, tá? Mas no nosso intestino não. No nosso intestino a gente tem um monte de tipo de bactéria, tanto boas quanto ruins. Aí o que você faz? Para você proliferar o seu kefir, tem algumas formas. Você pode dar leite, ou você pode, depende do tipo de kefir, né? E açúcar, velho. A maioria, por exemplo, a base de água, você tem que botar açúcar, porque é o alimento. Cara, a bactéria adora açúcar, entendeu? Deixa eu só confirmar isso aqui, vamos ver. Vamos lá, vamos ver se vai aparecer mesmo. Isso que eu tô falando ou se eu tô falando bobagem? Pô, não consigo botar o ponto de interrogação. Ah, sim, as bactérias adoram açúcar. Então, tipo assim, tanto as bactérias ruins quanto as bactérias boas. Aí você tá acostumado a comer muito doce, as bactérias lá da sua barriga ficam, nossa, esse alimento é maravilhoso, eu quero. E, mano, já tá provado que, tipo, os vermes, as bactérias no intestino, elas controlam a gente, cara. Já tá comprovado isso. Não adianta, isso não é mirabolante. Até falei com ela, eu falei, parece estúpido, mas não é. Mas não é, é a realidade. E aí elas começam a pedir mais e mais e mais açúcar. E aí você não consegue se controlar, mano. Só um parênteses aqui. Só um parênteses. Teve um vídeo do Brian que eu tava vendo. O título do vídeo até é You Deserve Better Than Porn. Você merece mais do que pornografia. Cara, tem uma parte desse vídeo, eles estão falando de sexualidade em geral. Ele fala, velho, que tem um estudo lá que mostra que as bactérias no intestino de quem faz, de homem que é gay e faz sexo anal, é diferente das bactérias de um homem hétero que não transa com bumbum. É mole? Muda, velho, a forma que as bactérias do intestino se comportam. Olha que doideira, que bagulho bizarro. Aí eu entrei numa pira, tipo assim, eu falei, carai, velho, será que o cara é gay por causa das bactérias do intestino? Ou o intestino dele ficou com essas bactérias agindo desse jeito porque ele é gay? Olha só que doideira. Mas enfim, né? É uma coisa a se pensar. Mas aí eu falei pra ela, pô, então, ó, se você tomar um antiverme, cara, vai te ajudar, porque você vai conseguir ter mais controle, você vai eliminar bastante dessas bactérias aí. E não tem jeito, mano. Lutar contra isso daí é difícil demais. Até perdi um pouco do negócio que eu tava falando, depois que eu entrei nessa tangente aqui. É uma caralho mesmo. Mas enfim, não é o que eu falei pra ela. Eu falei, não é... Não é difícil, mas fica difícil, né? E aí, tipo, não tem um entendimento, né? Dessa questão de alimentação e não sei o quê. Porque, cara, tipo... Eu, como pessoa que está do outro lado, não faz diferença, cara. Não faz diferença. Ah, porque você vai ficar triste, não sei o que. Cara, esquece isso, mano. É só comida, cara. É só comida. Eu faço... Hoje o almoço aqui em casa foi feijoada. Comi farofa com ovo, couve, feijoada. Comi só um pouquinho. Me encheu pra caraca. Mas me encheu muito mesmo. Vou empurrar mais um pouquinho agora, quando der umas 6 horas. Vou comer mais um pouco. Entendeu? E é isso. Vou fechar o dia. Uma parada que eu fiz quando eu tava parando de comer era me alimentar. Tipo, comer comida de verdade e ter a regra, os horários regrados para comer. Porque aí se eu priorizasse comer a minha refeição, eu não sentia necessidade de comer outra coisa. Essa menina que eu tava conversando com ela falou pra mim que essa semana ela foi na nutricionista. Aí ela falou pra mim que a nutricionista mandou ela parar de beber enquanto ela come.
E ela sempre viu, ela nunca viu eu bebendo e comendo alguma coisa. Isso é muito raro de eu fazer. Tipo, muito mesmo. Eu não lembro qual foi a última vez que eu fiz isso, pra você ter noção. Aí ela me perguntou quanto tempo que ela tinha que esperar pra beber. Eu falei, cara, eu geralmente dou uns 45 minutos depois da refeição pra eu tomar alguma coisa. E mesmo assim eu tomo só um pouquinho, só pra molhar o bico. Aí ela falou, nossa, é muito ruim comer as coisas no seco, não sei o que. Eu falei, não, não é ruim. Você que não tá acostumada, é normal. Porque, cara, não tem lógica, tipo, as coisas que a gente faz, velho, que, nossa, mano, o ser humano ele é tão imbecil, cara. Me desculpa se você tem esses hábitos, me desculpa, não tô falando isso diretamente pra você, não. Eu tô falando de forma geral, né? Porque é uma coisa muito antirracional, cara, antilógico, ó. Dentro do seu estômago, tem lá o suco gástrico, né? E aquele suco, ele tem que estar concentrado para ele poder, vamos colocar aí, corroer, né? Decompor os alimentos que você come. O que você faz? Esse suco gástrico ele é líquido. Você come as coisas que você tem que comer e você bebe. Cara, eu vou usar o exemplo que ninguém faz, mas que em teoria seria o menos pior. Você vai jogar água. O que você faz? Você pega aquele suco gástrico e você não é dilui. Como você mistura outro líquido nele, ele meio que se dissipa dentro do seu estômago. E aí o que acontece? A ação dele fica mais lenta. Então ali um alimento que você ia conseguir absorver muito mais rápido e com muito mais qualidade, de forma muito mais direta, né? Você vai demorar muito mais tempo. Você vai estar prejudicando a sua digestão. Consequentemente, o seu organismo vai ficar mais cansado, porque você precisa de energia para poder fazer esse processo. Por mais que você não perceba isso, que você, entre aspas, não sinta, mas isso acontece. Que igual eu falei, usei o exemplo dos 80 quilos. Cara, essas coisas você não percebe. Igual eu, por exemplo, eu só consigo perceber que comer de noite é uma merda porque eu fiquei um tempão sem comer de noite. Aí, tipo assim, eu posso ir aqui no chat GPT e falar com ele, ele falou pra mim que eu ficar com tela ligada na minha frente antes de dormir, eu fiz essa pesquisa, né, porque tô pensando em criar uma rotina noturna. Ele falou pra mim que ficar sem dormir, quer dizer, usar a tela antes de dormir é muito pior do que comer antes de dormir. Só que, aí eu falei pra ele, Chacho, o negócio é o seguinte, eu deito na cama, 10 minutos depois que eu deito eu durmo. Aí, tipo, bugou, porque ele falou assim, ué, mas espera aí. Então, quer dizer que você já tem uma rotina que já é saudável, de certa forma, porque você consegue dormir bem depois de usar o computador. Mas, é aí que tá, né? Tem mais uns poréns. O foda é que, tipo assim, eu queria falar de uma coisa, mas eu vou falando de várias outras coisas, porque esses assuntos são muito... Eles esticam um no outro. Mas são coisas que eu tenho aprendido, então acho que vale a pena falar, como o tema do programa de hoje é esse. Então, como eu tava falando, você dilui o suco gástrico, você desacelera a sua digestão. Cara, você se caga de várias formas possíveis. Aí você pensa em fazer isso de noite, que o pH do seu intestino, do seu estômago já é piorado, né? Para dissolver proteína animal ou qualquer outro tipo de coisa. Você vai e ainda me faz essa merda de beber um negócio por cima. Aí beleza, o que acontece? Que ela falou pra... Eu não falei isso tudo pra ela, não. Eu só falei pra ela que era bom, pra ela ver que realmente fazia sentido, que eu já faço isso há muito tempo, que pra mim é muito bom. Só que eu peguei e falei um negócio pra ela. Eu falei assim... Aí ela falou, não, mas pelo menos uma vez na semana, um almoço de domingo, eu vou ter que comer tomando minha coquinha. Aí eu peguei, olhei pra ela e falei assim, o negócio é o seguinte, você consegue perceber o que você tá falando? Que tipo assim, se não fosse pra comer alguma coisa, você não ia beber refrigerante? Você não ia beber nada? Aí ela parou pra pensar assim, ela falou, realmente faz sentido. Eu só vou comer, quer dizer, eu só vou beber, eu só tenho vontade de beber as coisas porque eu vou comer. Se eu tirar isso da minha refeição, nunca que eu vou parar assim do nada durante o dia e virar uma latinha de Coca-Cola. Aí eu falei, tá vendo? Então, tipo assim, isso não...
de fato não faz diferença na sua vida se você parar pra pensar. Você só precisa mudar um hábito, né? E cara, muita coisa na vida é isso, velho. Muita coisa. As pessoas encaram emagrecimento, mudança de estilo de vida como bicho de sete cabeças. Não é, velho. É muito mais prático do que a gente imagina, né? Mas, voltando, né? O negócio do lifestyle aí. Porque, igual eu tô falando pra vocês, vou voltar que eu vou colocar a rotina de sono. Depois eu volto lá. Eu acho muito improvável não. Eu acho muito estranho isso ser orgânico. Que, igual eu falei pra vocês, esse approach do Brian Johnson, ele é extremo, né? Não diria que ele é extremo, mas essas mudanças que ele propõe, para as pessoas comuns, elas são extremas. 1,5 milhão de pessoas, cara, assistindo o vídeo do cara, que porra é essa? Tá ligado? Tipo assim, você falar pra mim que as pessoas estão inclinadas a ter essa mudança, será que a gente chegou nesse nível mesmo? Porque pra mim não parece uma coisa orgânica, cara, não parece. E o Brian, ele tem um produto, tá? Ele tem o tal do Blueprint lá, que ele vende, tipo, as receitas, vende kit. Cara, mas assim, vamos ser sinceros, tudo hoje é monetizado, entendeu? Tudo, e ainda mais o cara que ele gasta muito dinheiro para manter o estilo de vida dele. Então assim, nada mais justo dele ter um esquema desse mesmo para ele conseguir ganhar um dinheiro em cima. Mas isso não me desce, cara, não me desce. Porque a métrica, a maioria das pessoas, elas sempre vão seguir o que é mais fácil, o que é mais confortável. Eu não acredito nesse tipo de mudança, sabe? Das pessoas em geral, como um coletivo. Se acontecer, muito bom, mas é muito estranho. E aí eu fico tentando entender, cara, por que isso tá... Por que tá ressoando tanto isso com as pessoas? E aí eu fico pensando, mano, será que é por causa da vida moderna? Tipo assim, que ninguém aguenta mais, tá ligado? Viver. A verdade é essa. Tipo, realmente, cara, a vida cada dia que passa fica mais difícil para pessoas comuns, né? Você trabalhar para ganhar seu dinheiro. Você não tem muita perspectiva. Você não tem muito tempo livre. Tempo livre a pessoa praticamente não tem, né? Então, assim, aí no desespero as pessoas, pô, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. E aí ela encontra essa possível mudança no estilo de vida, essa possível mudança na forma de fazer as coisas para ter mais saúde, né? E aí elas começam a perceber que funciona. Pode ser isso, né? Mas assim, me parece algo que ao mesmo tempo que é inorgânico, não é. Porque para você ver, eu já tinha uma rotina quase Blueprint Protocol, né? Quase tipo as coisas que o Brian fala, antes de eu conhecer o Brian, entendeu? Então, tipo, é um conhecimento, é uma informação que tá aí há muito tempo. Mas talvez o Brian, ele conseguiu abordar isso de uma forma tão inteligente, chamou tanta atenção, que furou a bolha, entendeu? Que muitas pessoas hoje estão aderindo a isso. Eu acho muito doido, velho. Eu fico pensando, eu coloquei aqui na pauta, se todo mundo fosse assim, será que o mundo ia ser um lugar melhor? Né? Porque, cara, sei lá, eu acho que quando você é saudável, quando você tem autonomia e responsabilidade... Porque, tipo assim, quando você começa a entender essas coisas de saúde, cara, você sabe que tudo que você faz tem consequência. É claro. Tipo assim, você cuidar da sua saúde vai ter uma consequência clara no seu bem-estar. E você não cuidar da sua saúde vai te fuder. Então você sai daquele estereótipo de vítima, né? E você começa a assumir a responsabilidade por uma coisa que é sua. Igual aquele vídeo que eu fiz da pandemia aquela vez, falando que cara, é de cada um por si, saúde, véio. Como é que você vai cobrar saúde de outra pessoa para uma ou outra? Não tem como, entendeu? Então assim, mano, quanto mais pessoas começar a ter essa visão de vida, assumir essas responsabilidades para si,
eu acho que é melhor, mano. Acho que é mais sucesso. Vai mais sucesso. Tipo, acho que mais pessoas vão deixar de ter essa mentalidade de vitimista, entendeu? Porque, pô, não tem outra forma de fazer isso a não ser com força de vontade. É igual as pessoas falar, hoje em dia tem, como é que fala? Monjaro. Monjaro é Ozempic, Victoza, Saxenda, que é as canetas emagrecedoras. As pessoas falam, tem isso daí, que não sei o que, você pode fazer bariátrica. Cara, isso daí é tudo merda. Eu falo pra vocês, velho, é igual a minha amiga tem um exemplo de uma conhecida que fez bariátrica, emagreceu, beleza, mano. Mas a grande maioria não é assim que acontece. Cara, qualquer pessoa que estiver usando essas porra dessas canetas, velho, chega nessa pessoa e dá um alô, cara. Não, é o negócio mais ridículo do planeta Terra. Tipo, é um bagulho tão assim. Pô, começa a entrar numas hipocrisias, sabe? É difícil eu conseguir manter um tema, porque igual eu tô falando pra vocês, vai entrando em coisas muito interessantes. Por exemplo, na época da vacina lá da Covid, tinha um problema sério, né? Pessoas como eu, por exemplo, que ficaram achando que a vacina ia fazer mal, porque a vacina era experimental e não tinha estudo, e era perigoso você tomar uma vacina nova, não sei o que, era melhor não arriscar, era mais seguro pegar o vírus e ter imunidade de rebanho, essas coisas, certo? Que era o que realmente deveria ter sido feito, tá? Não é para ter metido esse louco de vacina, não. Mas aí, cara, começaram a defender esse negócio de vacina à torta e à direito, sabe? Tipo, não, porque é muito bom, que não sei o que, nananã, e pipipi, popopó. E aí, beleza. Todo mundo sabia que era perigoso, velho. Todo mundo viu que tinha negócio de efeito colateral cardíaco, não sei o que. Até o, tipo, cara, já tem estudo já falando sobre não sei o que lá do miocárdio lá, essas mortes súbitas que os outros teve aí. Cara, tem um monte de coisa associando isso. Pode ser verdade? Pode ser enviesado? Pode ser também, não dá pra saber. Mas aí beleza. E aí tudo era ciência. Essas mesmas pessoas, cara, elas vão lá, porque muita gente que foi pandemínio, usa essas canetas. Eu não tô falando de brasileiro não, cara. Tô falando de pessoas do exterior mesmo. E aí, tipo assim, ela nem quer saber, velho, se aquilo ali é um remédio para diabetes, tá ligado? Que aquilo ali tem um puta efeito colateral nela. Que não é só náusea e enjoo, cara. É muito mais sério do que isso. E aí ela vai lá e não pensa duas vezes e compra e se aplica, né? Porque na época da pandemia, eu não podia tomar cloroquina porque era automedicação, que não sei o que. Como se aquilo fosse matar alguém, cara. Meu Deus do céu, velho. Tomar ivermectina, vermífugo, fosse matar alguém, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Os caras fizeram uma sacanagem com o povo com essa parada aí. Só de lembrar eu já fico puto. E aí esses arrombados hoje ficam tomando essas porra aí. Aí um tempo desses atrás, não sei nem se eu falei aqui no programa que eu vi que saiu um estudo falando que estava associado com pancreatite. Mas você não precisa ser inteligente para saber isso. Porque o que acontece, cara? A semaglutida, que é o negócio que tem nessas canetas, elas estão, que é o Vigói, é a nova que tem, que é tipo... Cara, essa é semaglutida, só que com uma diferença boba, tá ligado? É o mesmo remédio, velho, o mesmo princípio ativo, só que eles mudam uma coisinha lá e lançam como um remédio novo, para ter uma patente nova em cima, entendeu? Aí beleza. Só que esses outros remédios já usavam a porra da semaglutida. Então, tipo, os caras já sabiam como que era os efeitos colaterais da porra da semaglutida, cara. Todos. Como que funciona? A gente tem o pâncreas. O pâncreas é o que libera insulina, né? Aí, o que acontece? Quando você come uma bobeira, o seu intestino vai lá e... Quando você come uma bobeira, não, quando você come qualquer coisa que tenha carboidrato, por exemplo, o seu intestino vai lá...
o seu pâncreas vai lá e libera insulina para poder transformar aquele carboidrato, não sei se é ATP, como é que é o nome, pô, não sou médico também, né? E aí essa glicose que a insulina transforma, vira energia para suas células. Perfeito, mano. Tudo certo. Só que você sabe que quando as pessoas tomam... Você sabe por que quando as pessoas tomam semaglutida, elas não têm fome? É exatamente por causa dessa liberação do pâncreas. Cara, tipo assim, é literalmente isso que acontece. Se você come um pedaço de carne, como você usou lá a porra da semaglutida, o seu pâncreas fez um puta esforço para liberar um monte de insulina para nada, né? Aí não tem nada lá na sua barriga, só tem o suco gástrico. Só que, tipo assim, o seu organismo, ele fica bugado, porque ele pensa que você comeu alguma coisa. Só que não... Aí ele começa a ativar, velho. Tipo, ele acha que tem alguma coisa lá dentro, só que não tem. E aí, beleza, mano. Aí depois você vai e come um negócio. O seu organismo, ele tá todo descompensado por causa da função do remédio, entendeu? Aí a comida entra lá de verdade em você, o seu organismo não consegue perceber que a comida tá lá, é tipo isso, entendeu? E aí a comida fica parada, velho, dentro do seu estômago, lá no seu suco gástrico. E o seu pH, ele automaticamente ele fica alterado, porque ele não consegue, entendeu? Ele não tem mais os sinais normais. Isso daí começa a desencadear num monte de coisa, velho. Ô, cara, você realmente acha que você deixar um pedaço de carne podre, apodrecendo, dentro do seu estômago, vai dar bom, cara? Ô, mano, vamos lá. Você pega um pedaço de carne, deixa ele 5 horas em cima da pia e depois você come essa porra? Cara, por que você acha... Por que as pessoas, né? Por que as pessoas acham que é normal fazer isso quando você não tá vendo a porra da carne apodrecendo dentro da sua barriga, cara? Como que o nego acha que isso não vai dar nada, velho? Cara, é proliferação de bactéria ruim. Tem os nomezinhos lá. Eu não acredito muito nisso não, tá? Porque os caras aumentam muito esse daí, mas putreficina, cadaverina, são as bactérias que dão quando você come carne e tem uma digestão ruim, sabe? Dizem que essas bactérias aí periga até dar câncer, tá? Mas assim, como que eu posso dizer? Em grandes quantidades, né? Aí, mano, como se não bastasse isso, porque o estudo fala que o semaglutida libera a insulina pelo pâncreas. Então, o que você faz, velho? Você tem um órgão funcional, que ele funciona toda vez que você come, e aí ele manda a insulina para fora, para poder pegar a glicose. E aí, como você não tem glicose nenhuma, você quer usar aquela porra lá para você ficar saciado, você começa a forçar o seu pâncreas a produzir insulina, cara. Aí eu te pergunto, mano, precisa fazer um estudo elaborado para perceber que isso não é bom, cara? Assim, é a mesma coisa. Deixa eu pensar aqui. Pensa no seu coração, mano. Quando você corre, né? Ou quando você está numa situação de fuga, uma situação de risco, o seu coração fica acelerado, né? Beleza. Aí vamos supor que dá a hora de você dormir, você deita na cama para dormir e alguma coisa faz o seu coração ativar como se você tivesse acabado de correr, sei lá, 1 quilômetro sem parar, rapidaço, no seu máximo. O que você acha que vai acontecer? Mano, vai passar um tempo e você vai ficar fudido, cara. Isso daí vai te desgastar de várias formas. Então, assim, obviamente o uso da semaglutida, ele faz o pâncreas ficar cansado, mano. Cansado. A longevidade, ela trata muito disso, cara. De você conservar o seu corpo, conservar os seus órgãos o maior tempo possível, entendeu? Usar eles com moderação, mano. Exigir deles, não o mínimo, mas assim, o ideal para eles funcionar bem, para eles manter funcionando bem por mais tempo, entendeu? Só que quando você faz essas loucuras aí, você não tem como, velho. Você tá cagando tudo, cara. Ô, mano, falar de saúde é foda, galera, é foda. Tem um ponto lá do vídeo que o Brian fala. Por isso que eu acho muito bizarro, velho, porque, igual, a rotina da noite.
Eu coloquei até aqui. A rotina da noite é o seguinte: comer 4 horas antes de dormir. Eu não sei se é 1 hora ou 2 horas e meia. 1 hora ou 2 horas antes de dormir. Não usar tela, não usar celular. Ah, nisso daí o ChatGPT já ele me explicou como é que funciona. Realmente, cara, se você tem um sono bom, se você pega no sono rápido, né? Talvez você não tenha problema. Mas o que implica nessa parada, velho, do sono? É porque igual, por exemplo, eu tenho um horário para dormir, né? Dias de semana, às vezes até no final de semana eu faço isso. Mas dias de semana, o meu limite é até 11h30 da noite. Passou de 11h30, eu já estou dormindo, entendeu? Então, o que acontece? Cria-se um certo mecanismo no meu cérebro que a partir desse horário eu já tenho que estar dormindo, entendeu? E como eu já faço isso há um bom tempo, eu me dou muito bem, entendeu? Quando dá 11h30 eu desligo o computador, deito na cama e vou dormir. E tem outras coisas, por exemplo, eu chego do trabalho 9h30 mais ou menos. Aí eu tomo um banho, mano. Aí é como se, tipo assim, eu já tivesse ligando. Aí na hora que eu tomo banho eu relaxo. Eu sento aqui na frente do computador. Cara, eu não fico vendo discussão de política. Eu não fico vendo, cara, coisas assim que me deixariam eufórico. Por exemplo, eu não assisto filmes antes de dormir. Entendeu? Não assisto, mano. Não assisto mais. Eu parei com isso. Porque, por exemplo, você vê um filme cabeça, você vai ficar refletindo naquilo. Entendeu? Então, assim, tudo que eu vou fazer antes de dormir é muito leve, né? Do ponto de vista psicológico. E aí, quando eu vou deitar na cama, esse momento que eu tive depois de tomar banho, escovar dente e sentar aqui, na frente do computador, já é como se eu estivesse mostrando pro meu cérebro que agora é hora de relaxar. E aí, simplesmente eu deito e durmo, entendeu? É assim que funciona pra mim. Mas, cara, você vê, tem cada aberração que tem gente, por exemplo, que não consegue dormir sem luz ligada, tem gente que não consegue dormir sem barulho. Cara, eu uso um tampão de obra, de peão, aqueles pequenininhos que enfia no ouvido, pra não ouvir barulho, cara, pra dormir sem barulho. Tá até aqui, ó, peguei aqui na minha mão, aqui, tá aqui na frente aqui de mim, pra não ter barulho. E eu tenho que escutar um filho da puta falar pra mim que dorme com som de televisão. Cara, quem nunca? Você tava dormindo, aí você tá sonhando, quando vê, sei lá, você escuta alguém falando com você e a pessoa como se estivesse dentro do seu sonho, televisão ligada, você tá tocando um negócio na televisão, aquilo que tava na televisão aparece no seu sonho. Cara, não tem como você falar que isso daí não atrapalha, velho. Tá ligado? Não tem como, mano. Não tem como. Então, realmente, e aí o que o nego quer fazer? Quer pegar o celular, quer ficar vendo TikTok, velho. Ah, porque o TikTok já é um algoritmo, já é uma coisa que é feita pra te prender naquilo ali, entendeu? Vai gerar vários impulsos de dopamina em você, certamente vai te gerar raiva também com várias coisas. Então aquilo ali já desregula o seu mental totalmente, né? E isso prejudica muito para dormir, na hora do sono real mesmo. E esse é um ponto que... E aí ele fala, tem uma parte no vídeo que ele fala, no TikTok, before sleeping on bed, né? Porque, tipo, cara, é uma coisa muito comum pra muita gente. Eu, por exemplo, eu não tenho TikTok. Na verdade, eu fiz o TikTok no Momocash, eu tenho que upar os cortes lá. Mas... eu não uso essa porra, entendeu? Mas é a febre. Aí você vê, porra, tanta gente, velho, disposta a largar esse negócio porque alguém na internet tá falando, tá ligado? Nossa, cara, tipo, nossa, eu não consigo acreditar, velho. Eu não consigo acreditar que isso é natural. Até agora eu tento entender como que as coisas chegaram nesse ponto. Mas é como eu falei, eu acho que nego, velho, tá no limite mesmo. É desespero, né? É isso. Acho que é isso. Eles falam que o nome do Brian tava lá na lista do Epstein, apareceu lá nos e-mails, né?
Mas, segundo ele, não era nada sério, não. Segundo o que falaram aí. Mas o Brian, por ter essa ideia de imortalidade, né? É meio estranho. Ah, mano, não tem como você não pensar que, tipo, tem alguém financiando esse cara, que não sei o que. O negócio que eu posso falar pra você é o seguinte: a indústria, o mainstream, né, o status quo, não ganha com pessoas saudáveis. E aí, tipo, você criar uma parada que, com ser saudável, é totalmente antissistema, só pra começar, totalmente antissistema. Você quer uma parada anárquica mesmo, é você ser saudável, cara. Você entrar na porra do supermercado e, tipo, você ignorar praticamente tudo que tem ali. Olha só, é um tapa na cara do consumo isso, velho. Tá ligado? É uma coisa, é muito assim, é uma forma de anarquismo muito radical, cara. É anarquismo isso? Ah, sei lá. Entendeu? É muito contra a cultura. Muito, 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 muito. Não, contra a cultura não. Antissistema. É muito antissistema. Entendeu? E aí eu vejo que. É porque, tipo assim, bem ou mal, queira ou não, eles vão vender produto para essas pessoas. Eles vão inventar um produto, né? Nada que surge, cara, não é aproveitado. O próprio Brian tem os negócios que ele vende, entendeu? Tem o curso, ele deve ter um curso lá, com certeza, que ele dá palestra para os outros. Ele tem os produtos da Blueprint, que são vários produtos. Então, assim, mais uma coisa, eu tenho que ser sincero para você, que eu falei antes. Pelo menos não é uma saúde fake, né? Porque, por exemplo, o negócio que eu falei lá, barrinha de proteína, não sei o que, essas coisas, tudo faz mal, velho. Tudo faz mal. Então, tipo assim, era tudo coisas fakes. Mas esse bagulho não. Você chegar pra uma pessoa e falar que ela tem que matar as extrações. Agora eu lembrei mais uma coisa do vídeo. Por exemplo, você usar o celular, ele tava falando que é como se a gente usasse o celular, sei lá, 180 vezes. Se você dividir isso durante o dia, dá 5 minutos. De 5 em 5 minutos, você pega no celular. Cara, não tem como isso não atrapalhar a sua mente, né? Não tem como, é impossível, mano. Então, assim, a gente meio que perdeu um pouco a noção mesmo, entendeu? Mas vamos lá. O meu parecer final sobre esse assunto, né? Que realmente, velho, parece que tá virando modinha ser saudável, ser realmente saudável, né? Vamos ver, né, se as pessoas vão fundo nisso mesmo ou se vai ficar muito no superficial. Mas assim, pra quem é de país de primeiro mundo, mano, é muito fácil. É muito fácil ter uma vida saudável. É igual eu tava conversando com a garota lá, aí ela falou pra mim sobre coisas. Nossa, eu ia fechar o assunto, ó. Sobre como que é a alimentação, como que vai ser a alimentação. Porque mulher, você sabe como é que é, né? Ela arrumou uma nutricionista lá, toda fresca. Aí vai passar uma dieta pra ela, olha só. Aí a nutricionista falou pra ela que ela não pode ficar muito tempo sem comer. Cara, eu não sei de onde os nutricionistas tiram essas coisas, velho, né? Sendo que, literalmente, o ideal é você ficar realmente, comer menos. Pra você poupar o seu corpo, cara, né? Usar a sua energia para coisas que realmente fazem sentido e que valem a pena. Em vez de ficar preocupando em encher o cu de comida. Que é outra coisa que quem é maromba não entende. Mas enfim, aí ela falou isso pra mim, que ela ia ver porque, cara, realmente é caro, mano. Aí eu falei pra ela, pô, quando eu vou no sacolão, tipo, eu gasto, sei lá, 50, 60 reais, mas eu compro pra mim e pros meus pais. Então, assim, um pouco mais, quando eu vou comprar carne também. Mas eu falei, dá pra fazer, tem sempre opções mais viáveis. Só que, tipo assim, mano, você tem que estar disposto, né? Por exemplo, eu gosto de comer carne, né? Sempre, eu como carne todo dia. Que é uma coisa que a gente não tem noção, né? Mas muita gente não tem condições de comer carne todo dia, cara. Isso daí é uma realidade de muita gente. Mas assim, pô, vamos supor que eu não posso comer carne todo dia. De maneira nenhuma? Eu acho que não, é difícil. Cara, come fígado, tá ligado? Que é muito barato.
Sei lá, come frango, que é baratinho também. Ah, vai fazer carne? Mete um A100, mano. Bota na panela de pressão, tá ligado? Come, faz pra você comer, entendeu? Tipo assim, existem opções, sabe? Só que a gente tem que... O negócio aqui, por exemplo, igual essa menina aí. Pra ela vai ser um choque grande, porque ela não tá acostumada a investir, né, em alimentação de uma forma específica, né? Então, assim, qualquer valor que ela colocar vai ser caro, ela vai sentir no bolso dela. Mas é porque, por exemplo, pra ela antes era tanto fez, tanto faz. Porque, tipo assim, por exemplo, eu aqui em casa, foi domingo passado, eu ia jantar, aí, foi domingo passado, isso acho que foi. Eu ia jantar, aí tinha um pedaço de costela lá, peraí, foi mal. Tinha um pedaço de costela lá e eu botei pra esquentar. Aí só que só tinha um pedacinho, mano. Meu pai não tinha jantado ainda. Eu falei, puta merda. Aí eu fui e fiz uma pipoca pra me comer. Pra você ver, aquela noite, eu ia dormir sem comer carne, velho. Eu ia dormir sem jantar proteína, né? Que era 5 e pouco. Aí a minha mãe tinha feito um nhoque à base de batata e maisena. E ela tinha feito pra mim. Só que eu vi queijo, eu falei, pô, mãe, né? Só que ela botou queijo só de um lado. Do outro ela deixou livre pra mim. Aí eu me esbaldei. Mas muitas vezes, véio, as coisas são assim, tá ligado? Às vezes você... É igual, isso é uma refeição importante, eu não podia pular isso. Mas quando a gente fala de relações secundárias, que são coisas que a gente come durante o dia, se você estiver se alimentando bem, cara, você vai poder cortar isso. É igual ela falou pra mim, tem dia que eu tô aqui, que aí eu peço uma sobremesa, um bolo, uma torta, não sei o que. Aí eu pensei comigo, eu falei, não, estou pensando aqui agora, né? Pô, pensa, se ela tirar essa torta, ela sobra mais dinheiro pra ela comprar as coisas de comer, cara. Entendeu? E, mano, cara, esse negócio de falar que você tem paladar infantil, velho. Deus que me perdoe. Essa pessoa não falou isso pra mim, não, tá? Mas ela tem também essa porra aí. Ela não falou, mas... Porque é pessoas que não comem comida de verdade, sabe? Que fica fazendo nojinho pra comer comida. Cara, não existe isso, velho. Eu tenho um paladar infantil. Que paladar infantil, mano? Você não tem paladar infantil, não. Você é retardado, cara. Você tá cheio de verme na barriga que fica controlando você, cara. Influenciando o que você vai comer. Você não consegue nem ter autonomia pra você falar o que você vai comer ou o que você não vai comer, mano. Pelo amor de Deus, para com isso. Toma vergonha na cara. Mané paladar infantil. Aonde, rapaz? Não dá não. Isso daí é muito ridículo, velho. É muito ridículo. Você vê pessoas velhas com essa porra. Criança, principalmente, não devia nem comer, velho. Bobeira, né? Era o ideal nos anos iniciais, assim. Mas não tem o que fazer, né? Não tem, é muito difícil. Mas aí eles ficam com essa bobeira de paladar infantil. Não, mano, tem que mudar, tem que virar gente, pô. Ficar doente é ruim, já falei isso, né? Mas enfim. Vamos ver como que vai ser, né? Daqui pra frente. Se vai... Mas assim, inicialmente... Mas daqui a pouco chega aqui, tá ligado? Daqui a pouco você vai ter um Brian Johnson brasileiro. Entendeu? Vai ter um cara vindo falar as mesmas coisas que o Brian faz, não sei o que, nananã. Chato. E um monte de gente vai encher esse cara de dinheiro. Esse cara vai... Podia ser eu, né? Esse cara podia ser eu, mas eu sou pobre, mano. E sendo pobre, é muito difícil ascender dessa forma, né? Mas não vai demorar, velho. Vai aparecer um Brian Johnson brasileiro, vai engarear milhões de pessoas, vai gerar novas tendências, entendeu? E hoje as pessoas me veem e falam que eu sou esquisito, daqui a pouco isso daí vai ser o normal. Eu não acho ruim, né? Tipo assim, fala assim, tá virando modinha ser saudável. Acho maravilhoso, velho. Porque pra mim é um problema a menos, tá ligado? Já pensou? Porque aí, tipo, restaurante... Porque, cara, nossa, mano, eu fico puto. Porque programa pras pessoas é pizza e hambúrguer, né? Tipo assim, mano, eu não como pizza e hambúrguer. Mas sei lá, eu como carne,
eu como peixe, eu como... É isso, que no caso seria comida japonesa, por exemplo, eu como... os alunos estavam falando pra mim no restaurante aí, não sei se é restaurante, alguma coisa que tem no shopping, que você compra pra comprar salada. Cara, realmente existe um negócio desse. Aí você paga 30 conto numa tigela de salada. Olha só, velho. Ô, pelo amor de Deus, cara, onde que as pessoas tá com a cabeça, velho? Ai, que é bonzão, que tem molho, não sei o que. Tô falando. Sempre tem um otário, os otários pra cair nas coisas, velho, que os caras inventam. Tá vendo? Eles não conseguem, cara. Eles não conseguem, velho, ser normal. Cara, é só não comer merda, velho. É só comer comida de verdade. Aí o cara vai, me chega no shopping e me paga 30 conto numa porra de uma vasilha de salada, cara. Puta que pariu, velho. Não é possível, mano. É muita cabacice mesmo, cara. É melhor não ser saudável, não. É melhor ficar comendo bosta mesmo, só pra fazer essa porra aí. Até tá com o cérebro necrosado. Mas não é salada, rapaz. Mas enfim, né? Mesmo assim, pô. Você faz uma salada, igual foi que dia? Foi sexta. Eu fiz uma salada, pô. Tomate, cenoura, beterraba. Ralei tudinho. Joguei, coloquei um pouco de vinagre, sal, azeite, ó. Chape nela. Tá uma delícia, mas eu comi junto com a comida. Entendeu? E não custou isso tudo. Eu comi num dia e depois no outro também. Entendeu? Cara, é foda, velho. É complicado, galera. Mas vamos ver, né? Igual eu falei, eu quero muito que seja isso. Que as pessoas realmente. Que aí vai ter variedade. Você vai sair num lugar para comer, você vai ter opções saudáveis, você vai ter alternativas realmente atrativas, né? Quando as pessoas mudar essa mentalidade aí que elas têm hoje de ficar comendo coisa que vai matar elas, né? Vamos lá. Mais um tópico. Tem outras coisas aqui. NoFap, fazer merda quando está no talo, né? Cara, eu tava pensando sobre esse negócio essa semana aí de NoFap. Eu não sei o que eu vi. Que alguma coisa, alguém falando, mano, que quando você está com tesão, eu acho que foi no negócio do Brian Johnson mesmo, o vídeo que eu tava vendo, que quando você está com tesão, você tende a tomar decisões que você não tomava, que você não tomaria antes. Cara, e isso meio que explodiu minha cabeça, velho, pra várias paradas. Por exemplo, quando as pessoas vai tendo aquelas progressão em pornografia. Por exemplo, o cara assiste um pornô normal, aí depois ele começa a ver, sei lá, BDSM, aí depois ele começa a ver coisa de travesti, aí depois ele começa a ver, sei lá, coisa com animal e depois CP, entendeu? Tipo, essa loucura aí. Cara, isso explica muita coisa. Por que também pornografia é um vício silencioso e por que as pessoas às vezes vê coisas extremas. Realmente porque, tipo, quando você tá sem comer ninguém, muito tempo, e aí você quer esvaziar o saco, né? Aí, pô, você fica com uma pessoa que você não ficaria, né? Que dá aquele arrependimento depois. Aí, pô, você vai lá, faz tudo que tem que fazer, na hora lá antes de você gozar é tudo maravilhoso. Depois que você gozou, né, você percebe a cagada. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa, né? E então os caras fez uma pesquisa mostrando que isso realmente influencia nas preferências sexuais da pessoa. Cara, pra você ver como é que é um bagulho muito perigoso, velho. Esse negócio de essa cultura que as pessoas criaram de NoFap. Por exemplo, cara, não, é normal, tipo, NoFap é você não ver pornô. Pra mim é isso, tá ligado? O NoFap saudável, né? É você não ficar vendo pornô. É lógico que, tipo, você não vai ficar bronhando também 24 horas por dia, comer, né? 7 vezes na semana. Mas, caralho, velho, minha mãe e meu pai é muito doente, cara. Eles brigam por uns motivos que não dá pra entender. E a janela do quarto tá fechada, você tá escutando?
Só que, tipo assim, mano, quando eu falo eles brigam, não é que eles estão brigando, não. Eles estão discutindo. Tipo assim, o meu pai fala A, minha mãe fala B. E aí, eles vão, sabe, velho, criando teorias na discussão deles. Esses dias eu cheguei no meu pai e falei, pai, quando minha mãe fala um negócio pra você, pai, que você não concorda, você fala pra ela assim, tá bom, Luciano, é isso, tá certo. Só que, mano, meu pai, cara, ele entra numa pira com a minha mãe que ele quer discutir com a minha mãe. Se... Aí eu vou falar igual o 38, né? Você já viu um homem discutindo com mulher? E lá tem que escutar o que a mulher fala? Eu sei que é muito zoado isso. E por várias vezes minha mãe tem razão e o meu pai tá errado. Só que, tipo assim, eu pensei assim, pô, meu pai, por ele ser homem, né? Pra ele é mais no comum dele entender que ele não precisa querer discutir com a minha mãe e ter razão sobre as coisas que a minha mãe fala. Porque mesmo se ele tiver certo, se ele tiver errado, é melhor ele ficar quieto, deixar ela falar e não dar espaço pra discussão. Mas não, cara. É como se eu tivesse falado com uma criança. Meu pai, nada. E aí minha mãe ficou puta comigo. Eu falei isso pra ele. Você é um grande um filho da puta. Você fica aí dando ideia pro seu pai, defendendo seu pai. Você é um grande de um filho da puta. Eu acho muito engraçado que a minha mãe fala isso. Um grande de um filho da puta. Cara, mas é foda, velho. Aí eu tava falando da parada do NoFap, né? Pera aí. Que meu amigo mandou um vídeo do Natan, sei lá. Que eu achei maneiro mesmo, velho. Ele falando que as pessoas colocam muita culpa na bronha, no FEP, não sei o quê. E realmente, velho, eu acho que eu desenvolvi isso com o passar do tempo. Porque hoje eu não gosto de jeito nenhum disso, né? Eu acho muito... Talvez seja porque eu esteja muito velho também, entendeu? Mas eu me sinto muito merda em fazer isso. Então é uma coisa que eu não faço, evito ao máximo fazer. Mas é igual o cara falou, você ter essa mentalidade que tipo, minha vida está uma merda porque eu estou fapando. Não, cara, lógico que não, tá ligado? A não ser que você seja um Coomer que joga toda a sua energia nisso daí, mas é porque é foda, velho. Eu não sei se é uma coisa primitiva ou psicológica que afeta mesmo a gente. Talvez foi a forma como isso se propagou na internet, a forma negativa que se criou disso, que as pessoas sentem essa culpa assim e fica mal com isso. E sente como se nada tivesse indo pra frente por causa disso. Entendeu? Porque os cara pensam tipo assim, sei lá, minha energia vital tá indo embora, então por isso que eu não consigo fazer tal coisa. Mano, todo mundo sabe que, tipo, se você ficar bronhando aí, você vai ter menos disposição pra fazer as coisas. A verdade é essa. Né? Mas assim, saindo desse papo, voltando pro que eu tava falando antes, esse negócio do tesão aí eu boto fé, velho. E eu acho que a aspiração sexual que as pessoas têm, essas doenças, por exemplo, furry, entra nisso, tá ligado? É uma coisa que é tanto que muita gente, cara, sente arrependimento. Quando, por exemplo, um cara que em teoria ele é heterossexual e ele fica fapando pra travesti, que isso daí tem muito, né? Depois o cara se sente culpado, por mais que tipo na vida real ele não tenha relação com transexual, ele nunca ficaria com um homem, né? Com a Erika Hilton. Ele, por exemplo, quando o cara é negócio de furry, por mais que ele não faria aquela loucura lá, ou negócio de anime, que os caras ficam fapando pra bonequinho de anime. O cara, por mais que na vida real ele não fizesse aquilo, quando tá ele sozinho ali, tipo, o tesão dele é o limite, né? E aí ele quebra essas barreiras, entendeu? Por ser uma coisa que é íntima dele, ninguém vai ver. E também porque é potencializado, entendeu? Aí você toma decisões que você não tomaria normalmente. Por quê? Por causa de tesão. E é por isso que os outros falam também, quando as pessoas ficam muito tempo... eu vou falar de NoFap, né? Mas é igual eu falei, de quando você fica muito tempo sem comer gente, você quer comer uma pessoa, faz mundos e fundos pra comer uma pessoa merda. Mesma coisa masturbação, pornografia. O cara
que é o que os caras falam. Eu escutei o negócio, o nome, o cara falando um dia no vídeo. Efeito sanfona, efeito porteira. Que o cara vai, tá, sei lá, 3 meses sem fapar, aí vai um dia fapar, fica lá o dia inteiro fapando, vendo pornografia. Por quê? Por causa disso, porque tipo, o tesão na cabeça do cara fica tão grande que na hora que ele vai extravasar, ele vai para um extremo, entendeu? Ele fica extremo com aquilo. Mas tem muitas variáveis, isso não é tão simples assim, né? Tem a questão da homeostase, que não é só para esse caso, que funciona para tudo na vida, inclusive mudança de hábitos, alimentação, essas coisas. Então, é um tópico muito abrangente. Tem outra coisa aqui que eu coloquei aqui. Ser isolado é igual a não ter saúde, né? Cara, realmente, mano, tem um ponto lá do vídeo do Brian que ele fala disso, que é de fazer conexões com pessoas. Ontem, uma pessoa chegou pra mim e falou sobre isso. Sobre o fato das pessoas serem filha da puta, todo mundo ser interesseiro, que não sei o que. Cara, eu odeio esse papo. Eu odeio isso, porque parece que é coisa de adolescente, cara. Sabe, você ficar reclamando que as pessoas são assim, assado, né? Cara, tinha tanta coisa pra falar. Já tá 1h30 de programa. Que, tipo, isso parte muito de uma idealização também que a gente tem, né? Nossa, eu queria falar uns negócios aqui muito loucos, mas eu tenho que ficar para outro programa, porque já tá com 1h30. Senão vai ficar muito grande. Aí, tipo, a pessoa ser isolada, né? Se você tem uma... Como que eu posso dizer? Cara, já é batata que você conviver com as pessoas te faz bem. Mas aí a gente entra no mundo de hoje que, tipo assim, realmente, mano, muito nega filha da puta, as pessoas só têm interesse. Mas isso, cara, sei lá, tipo, tá muito a ver com os ambientes que você frequenta, né? Uma pessoa tava falando comigo, eu não falei nada disso porque eu tava em outra vibe na hora, eu não queria ficar pensando nisso, só dei uma ideia assim na pessoa. Mas isso tem muito a ver com o ambiente que você frequenta. Não é que, tipo, um monte de pessoa é filha da puta, que você tem que achar que todo mundo vai ser filha da puta. Entendeu? Mas assim, mano, é muito difícil. As relações hoje, elas são muito, muito complexas, cara. Por exemplo, pensa assim, tem uma atividade lá que eu passo pros alunos, que eles precisam ensinar pra mim como que faz amigos, né? Cara, e realmente, mano, hoje em dia, eu não sei se antigamente era assim, tá? Eu tô falando hoje em dia, mas eu também não sei. Talvez antigamente era difícil também. Eu duvido muito, mas é muito difícil fazer amigos. Cara, por que é difícil fazer amigos, né? Aí entra da parada do terceiro lugar também. Em teoria, se você tiver um terceiro lugar, vai ser mais fácil para você conhecer pessoas e fazer amigos. Mas isso não quer dizer que as pessoas do terceiro lugar, elas vão ser pessoas boas para ser seus amigos. Não quer dizer que você vai lá no terceiro lugar e vai ter um monte de gente que você vai socializar, vai ser tudo lindo e vocês vão ser amigos. Não. As pessoas, elas têm muitos defeitos, né? Todo mundo tem defeitos. E às vezes são coisas que, tipo assim, destoam muito de quem nós somos. Pessoas excêntricas, eu me considero uma pessoa excêntrica, né? Pelo estilo de vida que eu tenho, as coisas que eu faço. Já é difícil por causa disso, porque, tipo assim, 99% das pessoas... 99, né? Quase todo mundo que eu vou conhecer no dia a dia, ela não vai ter muito a ver comigo, muito a ver com as coisas que eu faço, com a forma como eu faço as coisas. E eu já falei pra vocês, eu aceitei isso desde muito novo, né? Que as pessoas são diferentes de mim e eu tenho que aceitar isso. E é isso. Peraí. Mas quando chega num aspecto de caráter, né? A gente tira essa coisa superficial. E é aí que tá a parada da expectativa, né? Ah, não posso falar disso hoje. Vou ter que falar um pouco. Mas porque aí a gente espera, né, que as pessoas elas sejam boas como a gente é. Ah, mano, eu acho muito estranho porque
Pensa, você já se viu nessa posição? Hoje eu vou sair de casa para fazer um amigo. Hoje eu vou em tal lugar para fazer amigo. Não existe isso. Eu tava conversando com uma menina essa semana. Nossa senhora. Eu tô conversando muito com mulher, né? E pior que é a mesma pessoa que eu falei antes é que eu tô falando agora, né? Aí ela pegou e falou pra mim assim que eu sou antissocial, né? Aí eu falei, filha da puta. Eu falei, porra de antissocial, mania antissocial. Aí é sim, que não sei o que. Aí depois eu peguei e falei pra ela. Falei, esse negócio de você ficar me chamando de antissocial aí, de onde você tirou isso? Aí ela falou pra mim, ó, só pra deixar claro, tá? Que eu esqueci de falar isso pra ela. Não tem amigo nenhum. Não tem amigo, não tem amigo. Não tem amigo. Nem se... Ela mesmo falou pra mim que ela não tem amigo. Ela tem umas amigas lá, mas as amigas dela namoram. Então é como se elas não fossem amigas, tipo isso. Que elas não tem como elas sair junto. Ai, ela falou pra mim que eu sou antissocial porque eu não saio com meus amigos. Que eu não sou de sair com os meus amigos. Ai, 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 ai. Falei pra ela, beleza então. Falei, beleza. Ela falou, não, porque você é mais de sair com mulher pra date, assim, né? Você tem mais um perfil, assim, sair com amiga. Eu olhei pra cara dela, assim, e falei, filha da puta. Mas, enfim. A gente não sai de casa com essa ideia, né? De fazer amizade, Não é isso, velho. Geralmente essas coisas acontecem, né? Eu lembro de quando eu morava no Rio, eu fazia isso. Mas não pra sair pra fazer amigos. Eu simplesmente saía e conhecia pessoas. Cara, a maioria das pessoas que eu conhecia, velho, não viraram meus amigos de longa data. Eu ficava tipo um tempo conversando com a pessoa. Às vezes colava junto, né? Ah, a gente colou tal dia num lugar, conheceu, trocou ideia, vamos colar de novo. Às vezes eu ia num lugar, aí conhecia a pessoa, era só aquele dia, depois nunca mais via, entendeu? Então, fiquei até curioso. Então, tipo assim, nossa, que bizarrice. Então, tipo assim, eu entrei aqui no Facebook. Só um instante, eu estou facebookando. Caraca, o Fred teve um filho, já é desse tamanho? Não é possível. Caraca, o Dom Fredon. Então, eu entrei aqui no Facebook, tô vendo várias pessoas que eu não vejo há muito tempo, porque ninguém usa Facebook mais, né? Olha, essa moça que eu conheci da época do Rio. Ela era namorada do Haru Tagawa. Nossa, essa mulher aqui era bonita, tá? Puta que pariu. Ela é gostosa pra caralho. Uma tatuagem de cobra no... Olha ela no carnaval. Carai, papai me dê. Baixinha. Cara, os pés não. Porra. Boa, tá? Boa. Ela namorava um japonês. Gente boa. Caralho, linda, velho. Vixe. Ó, flamenguista toda tatuada. Que isso, é sapatão? Ah, sei lá. Nossa, mano. Delicinha, tá? Falar pra vocês. Perdi até o fio da meada aqui já. Mas enfim, vamos lá. Eu saí dessa bosta aqui. Então, tipo assim, às vezes saía, começava a trocar ideia, dava uma coisa, não dava. Mas é igual, o meu amigo, tem um amigo meu que ele nossa, velho, ele é muito chato, cara. A gente tava conversando ontem, aí ele veio falar essas coisas comigo. É porque as pessoas são assim, não sei o que, não. Aí ele falou assim, eu queria ser igual você, estar na Blue Pill, que eu não consigo mais jogar videogame, que não sei o que, a minha cabeça só gira em torno de sair,
porque não sei o que, não se expor ao caos, e nananã, porque quem, aí fica aquela porra daquela frase chata, quem não se expõe ao caos não se desenvolve. Cara, eu com 30 anos, cara, já fiz uma porrada de coisa nessa vida. Eu vou ficar pensando em negócio de não se expor ao caos e desenvolver. Cara, desenvolver o quê, velho? Desenvolver o quê? Mano, tipo assim, eu já tenho contato com um monte de pessoas, todo dia. Eu sei que é roubado eu falar isso, porque trabalho não é a mesma coisa, né? Mas assim, não deixa de ser verdade, né? Eu tenho que lidar com as pessoas, com pessoas de pensamento diferente, ponto de vista diferente, tenho que me sair bem nisso, tenho que saber mediar situações. Então assim, tudo é sempre um aprendizado, né? É sempre uma prática. E aí, tipo, eu fico pensando, cara, uma pessoa que faz isso de forma social, cara, tipo, pra socializar, vamos colocar assim, que se expõe ao caos pra se socializar, porque não tem socialização sem fazer isso, cara, não tem diferença nenhuma. Todo lugar tem filha da puta. Um lugar que você trabalha, aonde você vai jogar bola, aonde você vai, sei lá, num clube de livros, sei lá, caralho que você faz. Sempre tem, velho. Sempre é assim. E tipo assim, não dá pra forçar essas coisas, mano. E a verdade é essa. Cara, eu não consigo entender, tipo, as pessoas, elas não têm essa inclinação, as pessoas normais, tá ligado? Tipo assim, ó, o que eu tô querendo dizer? Pensa num norme, numa pessoa comum, do dia a dia, que vai, sei lá, no Muay Thai, né, fazer Muay Thai. Você acha que esse cara que vai lá fazer Muay Thai, ele vai lá no Muay Thai pra fazer amigos? Você acha? Seja sincero. Cara, se bobear, isso nem passou pela cabeça dele, entendeu? Nem passou pela cabeça dele. A menina que vai lá jogar, sei lá, vôlei, você acha que passa na cabeça dela fazer amigos? Não passa, cara. Porque no final das contas, as pessoas estão pouco se fudendo para uma para as outras, cara. Essa é a verdade, que dói. Então você ficar nessa de tipo assim, ah não, porque eu vou me expor, vou conhecer pessoas, não sei o que, nananã. Eu acho que tipo assim, já é um mindset errado. Porque parece que tudo que a gente procura vem ao contrário, né? Tem muita coisa na vida que é assim. E eu acho que das relações interpessoais isso fala muito alto, tá? Por exemplo, quando é questão de relacionamento. Às vezes o cara não quer nada e aparece uma pessoa, né? E às vezes a gente está procurando alguém e dá tudo errado, né? A maioria das vezes é assim. Então eu acho que tem muito disso. Agora você, pô, velho, você simplesmente não querer ficar se forçando, se colocando nessas situações, cara, quer dizer que você, sei lá, igual meu amigo falou, é blue pill? Pô, lógico que não, velho. O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Ah, não, porque tipo assim, eu consigo chegar em casa, jogar um videogame, curtir, ficar sozinho, quer dizer que tem alguma coisa errada comigo? Que não que tem alguma coisa errada, né, mas que tipo, que eu não vou evoluir por causa disso. Caralho, é lógico que não, velho. É lógico que não. É igual eu falo pra você, mano. Que vantagem que tem você sair de casa pra, sei lá, velho, ir num lugar que você não conhece ninguém. Por exemplo, ir pra festa, ir pra bar. Que vantagem que tem isso? Fala pra mim. Ah, você vai comer alguém. Beleza, tá? Justo. Você vai comer alguém. Mas além disso, vamos supor que você não vai comer ninguém. Você vai lá só pra ficar conversando, ouvindo a música. Quem que vai querer isso, cara? Quem que vai querer isso? Poucas pessoas, mano. Poucas pessoas. Cara, infelizmente, cara, os ambientes sociais, eu não sei se isso aconteceu depois da pandemia, que porra que é, tá ligado? Os ambientes sociais ficaram ruins, velho. Ficaram ruins. E infelizmente,
Porque eu coloquei assim, ser isolado é igual a não ter saúde. Eu acho que isso é uma mentira, tá ligado? Eu acho que isso é mentira. Muitas vezes, você se relacionando com pessoas erradas vai te trazer muito mais problema do que você ficar na sua. Não, cara, não quer dizer que, tipo assim, porque, tipo, quando você fala isolado, é uma pessoa sem ninguém, tá ligado? Mas não, mano, você sempre vai ter um amigo ou outro das antigas, que você sempre troca uma ideia, que você pode falar alguma coisa. Cara, isso já é o bastante. Você não precisa de nada além disso, tá ligado? E, mano, tudo parece que você tem que, quando você conhece pessoas novas, tipo, cara, perceba, faça isso na sua vida, no seu dia a dia. Conheça uma pessoa nova pra você ver que bosta que é. Geralmente, ainda mais quando é gente que tem namorada, cara, a pessoa simplesmente caga, velho. É muito utilitarista, mano. Tipo assim, ela só tem amizade com você por um fim específico. Por exemplo, sei lá, a gente luta Muay Thai junto, né? Pô, nós somos amigos aqui do Muay Thai. Fora daqui, foda-se. Às vezes, tipo, a amizade, ela toma outros caminhos, né? Ela vai além, por exemplo, do trabalho. Mas muitas vezes não. Às vezes a pessoa, tipo assim, igual hoje. Eu sou apaixonado por uma pessoa que trabalha comigo, né? Um exemplo, né? Aí, de hoje para amanhã, essa pessoa não trabalha mais comigo. Acabou. Eu sou muito amigo de uma pessoa, de um cara que trabalha comigo. De hoje para amanhã, esse cara não trabalha comigo. Acabou a amizade. Entendeu? Então, assim, mano, tem muito disso, tá ligado? Condicionais, momentos da vida e tal. E realmente muita coisa disso é interesse, né? E é normal, isso é muito normal, é o padrão, né? Só que assim, você se sentir mal, porque você vê assim, você fala assim, pô, mano, eu queria me socializar mais, eu queria conhecer mais pessoas, eu queria sair, eu queria fazer mais coisas, mas quando eu conheço as pessoas, tipo, eu percebo que a forma como elas enxergam a minha relação com elas é só elas querer ganhar em cima de mim por alguma coisa, elas só me procuram quando é do interesse delas. Prazer, pessoas normais, normes, mundo normal, pessoas normais, prazer. É isso, mano. Ninguém olha pra você e fala, tipo, você pode ser a pessoa mais incrível do mundo, cara, mas as pessoas normais, elas não se importam com isso, não se importam. Porque hoje tem uma visão de autonomia muito grande, tem uma visão de futebol clube muito grande, entendeu? As pessoas, elas literalmente acham que elas não precisam de ninguém. É isso, entendeu? É isso. Não se cultiva mais amizades, cara, não se cultiva, não é? Eu lembro, quando eu era criança, e eu fazia amigos nos lugares. Quando eu ia pra casa, eu sabia que eu não ia ver aquela criança mais, eu ficava tristaço, velho. Eu ficava, tipo, lembrando dos momentos com aquela criança, da gente brincando. Quando, por exemplo, tinha festa lá na firma que meu pai trabalhava, eu sempre fazia amizade, velho. Eu lembro que um dia ficou eu e um menino lá dançando. Eu já contei pra vocês o dia que eu fiz uma namoradinha lá, que eu era criança, né? Eu lembro um dia que eu fiz amizade com um menininho também, de óculos lá, que tinha um cabelo meio cuia assim. Pô, um molequinho maneiraço. Aí, tipo, eu lembro que eu chegava em casa, aí eu deitava na cama, teve uma vez que eu até chorei, velho, eu não lembro qual criança que foi. Eu falei, poxa, nunca mais ouvi o fulano, nunca mais. Cara, sabe? Sempre, quando a gente é criança tem essa parada. Hoje, mano, a gente tem celular, tem a porra toda. Você conhece uma pessoa, aí você fala assim, pô, foi maneiraço trocar ideia com essa pessoa. Aí no outro dia você manda mensagem pra pessoa, tipo, tanto fez, tanto faz. Não troca uma ideia, não é um negócio que vai pra frente. Não... A maioria é assim, cara, a maioria. Meu amigo falou, tem gente que conecta, a maioria não. Entendeu? É assim, velho.
eu sei que, tipo, tem casos e casos. Tem pessoas que realmente você nunca mais vai ver na sua vida. Mas é porque isso aí é normal, é fato. Você vai curtir um momento ali com a pessoa, vida que segue. Se vocês fossem mais próximos, seriam grandes amigos. Se vocês tivessem oportunidade de colar juntos mais vezes. Mas eu tô falando, tipo assim, em casos que existe essa possibilidade, mas a pessoa não passa de um mero conhecido para você, entendeu? Às vezes você sentou com aquela pessoa um dia, trocou uma ideia, foi maneiraço, pô, você falou coisas que às vezes você nunca tinha falado para ninguém, para aquela pessoa. Você vai encontrar aquela pessoa outras vezes em outros lugares, mas tipo, a relação não vai passar daquilo. E isso eu acho muito esquisito, entendeu? Porque, como eu te falei, é muito coisa de utilidade, né? As pessoas veem as outras não como uns fins nelas mesmas. Já falei isso várias vezes. Elas veem como um meio, seja para tirar a carência delas, seja para elas receber um pouco de atenção, o que for, entendeu? Então eu acho assim que, cara, o vídeo do Brian, ele fala, você tem que ter uma pessoa ou outra. Por exemplo, cara, um relacionamento, uma pessoa que te ama, sua família, top. Dois amigos do peito, para você sempre contar com eles, poder sentar e conversar, falar o que você tem para falar, se abrir, entendeu? Agora, por exemplo, cara, é igual eu não entendo, mano. Tipo assim, a gente tem essa necessidade, né? De ter pessoas com quem a gente possa confiar, com quem a gente possa contar e contar várias coisas, se abrir, entendeu? Você fala, ei, lá ele, hein? Se abrir. Mas pô, a gente tem essa necessidade de ter pessoas que a gente pode confiar, né? Que a gente pode ser verdadeiro com elas. Aí vamos supor, num contexto que você não consegue cultivar relações sólidas, relações significantes para sua vida, você encontra aquela pessoa lá que é mais ou menos sua amiga, né? Que você sabe que aquela pessoa tem um monte de falhas morais, que aquela pessoa, ela não vê a relação, tipo, de igual para igual com você, ela acha que ela é melhor do que você ou qualquer coisa do tipo. Só que ela é a pessoa que você tem, né? Aí o que você faz? Você vai lá e começa a se abrir com essa pessoa. Você conta várias coisas de você para essa pessoa, entendeu? Você enxerga nessa pessoa um amigo. Só que essa pessoa não é seu amigo. Aí o que essa pessoa faz? Ó, no seu rabo, né? Essa pessoa te trai, sei lá, ela conta o que ela faz pouco caso de você para outras pessoas, do que você falou, ela te trata mal. Cara, isso daí é muito comum e é um sinal, não sei se é um sinal de carência, o que é isso, né? Mas é uma coisa tipo assim, quando isso acontece, você tem que perceber que essa pessoa não faz bem pra você, né? Que você não devia se aproximar dessa pessoa. Mas enfim, é melhor você não ter amizade do que você se relacionar com uma pessoa assim, cara. Esse é o meu ponto, entendeu? Porque não adianta você querer forçar as coisas. Não adianta você querer ser amigo de alguém que não quer te ver bem, cara. Entendeu? Isso daí não funciona. Por isso, cara, é muito importante. Eu acho muito, muito, muito importante saber dar valor nas pessoas que querem seu bem. Nas pessoas que querem seu bem de verdade. Tá ligado? Ó, vou te falar. Por exemplo. Se eu tenho relação com uma pessoa, né? Me considero uma pessoa minha amiga. E aí, tipo assim, eu procuro aquela pessoa pra falar de alguma coisa, pra conversar, não sei o quê. Cara, a partir do momento que aquela pessoa não me procura, né? Por exemplo, a gente combinou de sair. Aí não deu pra sair naquele dia, mas tipo, se a pessoa nem falou nada. Aqui eu tenho que esclarecer, eu não tô falando de mulher não, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Você pode entender de qualquer forma que você quiser. Mas pensa assim, num amigo ou numa pessoa que você conhece que não faz esforço nenhum pra cultivar a amizade de vocês. Entendeu? Como é que você vai continuar mantendo relação com essa pessoa, velho? Você vai ficar mandando mensagem para essa pessoa, você vai ficar conversando com essa pessoa pra quê? Simplesmente deixa essa pessoa viver a vida dela, porque pra ela não faz diferença a sua existência, tá ligado? Se fosse tão significante pra ela, se você fosse alguém importante, pô, ela ia querer conversar com você, ela queria saber como você tá.
se você é uma pessoa com quem ela pode contar, né? Que ela pode conversar, ela pode desabafar, ela ia te procurar, entendeu? Mas não, né? Tem gente que realmente acha que tudo se resolve sozinho. E isso é um problema. E isso é um ser isolado complicado. Aí é engraçado, né? Porque a pessoa deixa de cultivar, às vezes, uma relação positiva com você, de lealdade, de cumplicidade, né? De parceria, pra ter amizade com pessoas random que não estão nem aí pra ela, que só vai enfiar a faca nas costas dela. Aí depois você vai no WhatsApp da pessoa e tá lá, ai, não espere não sei o que lá das pessoas, faça o seu melhor, sem não sei o que, nananã. Aquela choradeira de pitangas, tá ligado? Porque não se deu bem, né? Tipo, confiou numa pessoa que não deveria confiar, né? Que tava na cara que não valeria a pena. Cara, eu acho assim, muito, meio que chega a ser até ridículo e tal. Hoje, eu vou falar pra vocês, eu não sinto necessidade de conhecer pessoas novas, tá ligado? Não é que eu não gostaria, eu estou sempre disposto, obviamente. Mas quando eu tento, por exemplo, conhecer alguém novo, e vamos ser sinceros, né? Por eu ser solteiro, a maioria das pessoas que eu tento conhecer é mulher, né? E assim, eu percebo um grande desinteresse, né? Por uma série de motivos, né? Principalmente de mulher, cara. Porque, né? É muito desinteresse, cara. Eu não sei se é porque essa mania que as pessoas têm de achar que elas estão em cima, que elas são mais do que as outras, por algum motivo. Sei lá, porque ela usa um iPhone, ou porque, sei lá, ela tem um carro, ela tem uma moto. Eu não sei o que é, cara. Mas as pessoas, elas têm essa mania, sabe, de achar que elas estão por cima. E geralmente quando eu vou conhecer pessoas novas, eu sinto muito isso, sabe? E eu sinto o ar da utilidade também, né? Que a pessoa olha, talvez me olhe e pensa assim, não vai servir pra nada, né? Ter relação com essa pessoa, me aproximar, não sei o que, então eu não quero. Tipo, nossa, mano, isso daí é uma coisa tão desgastante, que aí eu não esquento a cabeça mais, entendeu? Se um dia eu tiver numa boa, conhecer pessoas, essa pessoa é legal, eu sinto que essa pessoa é legal, posso tentar ter uma relação mais, como eu posso dizer, direta com essa pessoa, aí vamos prosseguir, vale a pena. Mas não é uma coisa que eu fico pensando mais. É um negócio que se tiver que acontecer, vai acontecer automático. Se não tiver que acontecer, eu já tenho os meus amigos. Eu já tenho pessoas que me amam, já tenho pessoas que me querem bem. Entendeu? Então eu não preciso correr atrás disso. E eu não preciso, tipo, de chamar a atenção de pessoas que não estão nem aí pra mim. Entendeu? Não preciso. E eu acho que, tipo assim, quando você se sente nessa situação de achar que você está isolado, ou que você deveria fazer mais, ou que você deveria conhecer mais pessoas, ou enfim, você tinha que pensar nisso. Você tinha que pensar nas pessoas que já querem o seu bem, entendeu? Porque, cara, na maioria das vezes, cara, quando você tentar se aproximar de alguém querendo dar o seu melhor para aquela pessoa, na maioria das vezes essa pessoa vai cagar para você. E como eu tô falando, não é maldade, cara. Não é que as pessoas são maquiavélicas, elas ficam pensando, olha só que pessoa otária, idiota. Não, cara, é simplesmente porque aquela pessoa tá pensando em outras coisas. A cabeça dela... Tava editando o programa aqui e vi que... Eu não sei o que acontece, que o áudio fica cortado no final. Aí eu vim aqui no gravador e realmente cortou o final do episódio. Mas fazer o que, né, galera? Mas eu tava falando só uns negócios, tipo, era 1 minuto a mais. Eu tava falando sobre as pessoas lá que não se importam, essas coisas assim, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Tamo junto, tudo certo. Até a próxima. De repente, semana que vem rola um episódio novo aí. Não sei não, vou ver. Tô aqui no trabalho. Abri o gravador aqui. Mas valeu, galera. Tamo junto.